das crianças e apresentamos a aliança, amém? E hoje nós estamos celebrando algo muito importante, é um dia importante, um dia de festa, de celebração, é um dia especial de consagração, né? Nós estamos hoje entrando no dia de Yom Kippur, e nós queremos já começar esse culto essa manhã tocando o shofar. Cadê o irmão Jean que vai tocar o shofar? Onde é que o Jean foi? Ah, o Jean está ali. Estava olhando lá, falei, meu Deus do céu, sumiu. O irmão Jean vai trocar esse shofar, e nós vamos ouvir o toque do shofar, porque é um dia consagrado, um dia santo, um dia separado, um dia que Deus disse em sua palavra, e eu queria já iniciar este momento com o toque do shofar, amém? Se você puder ficar de pé, em reverência ao nosso Deus eterno e santo. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o nome daquele que vive, que reina, daquele que há de vir, aquele que era, que é. Ao nome dele toda exaltação, toda glória, todo louvor. Forte esse aplauso para o Senhor Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar, toma o vosso lugar. Obrigado, Jean, meu querido discípulo, amigo. E Jean, um discípulo dedicado a fazer algo muito espiritual, muito forte. Porque o toque de shofar, ele é um acionamento espiritual. É uma convocação. É uma adoração, uma exaltação ao Senhor. Não é um toque comum, é algo específico e que foi preparado e criado por Deus para que tocasse o mundo espiritual, né? Então, por isso que a gente fica tão impactado quando vê um toque de um shofar, né? Um toque de shofar feito com diligência, com treinamento. Muito obrigado, Jean. Continue assim sempre. Amém? E hoje é dia de Yom Kippur, né? Vamos iniciar esse dia e estamos já entrando aí na celebração de tabernáculo no calendário bíblico, né? Nós vamos celebrar a nossa festa pós-calendário, né? Que será aqui na quadra, ok? Importante é celebrar, porque neste momento, nos próximos dias, nós estaremos já, Israel estará celebrando a festa de tabernáculos, amém? E eu quero dizer que em nome de Jesus, o ano que vem, você vai estar comigo em Jerusalém, ouvindo esse toque do shofar, amém? E, você sabe que não é dinheiro que leva você para Jerusalém, é a sua fé. Porque tem muita gente que tem dinheiro e nunca foi lá. E nem desejo de ir tem.
Mas tem gente que não tem recurso nenhum, mas teve fé. E a fé abriu as portas do céu e a pessoa esteve lá nesse mover. Então, você precisa ter fé para viver isso. Nós vamos, logo mais, acho que no próximo mês, nós vamos soltar aí um pacote para o ano que vem, 2024, estarmos juntos em Jerusalém. Amém? Em lugares muito específicos. Vai ser uma caravana assim, forte, espiritual, sobrenatural, e será uma caravana mista. Nós vamos junto com o apóstolo André Davi, amém? Nós já alinhamos isso ontem, e nós faremos uma caravana junto, e estaremos lá em vários lugares específicos, espirituais, faremos atos proféticos, e vai ser uma viagem assim, extraordinária, uma viagem incrível, que você viverá na sua vida, amém? Então, já estou até que te adiantando isso aí, para que você se prepare, para poder estar conosco, amém? Eu vou até dizer depois a data para vocês, quem sabe os que precisam pegar férias, já pega férias na data correta, para poder estar participando, amém? Palavra hoje de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, assim como o pastor Rodrigo já esteve aqui adiantando para vocês, não é? O que é importante a gente entender, a palavra de Deus em Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 2, versículo de número 3. Graça e paz, povo de Deus, aos que estão nos visitando, muito prazer, meu nome é Reinaldo, eu sou o jovem pastor desta igreja. Sinta-se em casa, você está na casa do seu pai, amém? A igreja é a casa de Deus, então você se sente filho, amado, fique à vontade para estar conosco quando você sentir desejo no seu coração, amém? Feliz também por aqueles que iniciaram a escola de líderes, né? Que estão dando agora esse passo importante aí na escola de líderes, vão aprender, vão crescer, vão aprender coisas importantes a respeito do reino dos céus, amém? E aqui, o profeta Isaías, no capítulo 2, no versículo 3, disse assim: irão muitos povos, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, amém? Então o que diz esse texto? Que muitos povos das nações da terra vão subir a Israel, vão olhar para Sião, porque de lá sairá a palavra do Senhor, sairá as escrituras sagradas, e saiu. Então nós temos que ter esse entendimento de que o Senhor tem colocado a sua palavra desde Sião, para trazer sobre nós a sabedoria do reino, para que possamos viver o sobrenatural, para que possamos entender cada passo de uma vida com Deus, que não é uma coisa feita de qualquer forma, mas há muitas coisas espirituais, e há um calendário espiritual, há um ciclo espiritual, que está em pleno movimento, e movendo céus e terra. E quando nós entendemos isso, e quando nós celebramos isso, e quando nós nos introduzimos nisso, nós passamos a ter o direito espiritual de receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Posso ouvir amém? Em Levítico capítulo 23, Deus fala sobre esse dia, que é o dia de Yom Kippur. Levítico 23, versículo 27, se você puder pôr no telão para mim, Levítico 26, versículo 23, versículo 27, diz assim: ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da vossa expiação, tereis santa convocação, e a Bíblia diz: e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Estão me acompanhando? Amém ou não amém? Levítico 23, 27, versículo 28, nesse dia não fareis trabalho algum,
porque é o dia da expiação, para nele fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. E o versículo 31, vamos para o 31 desse mesmo capítulo, diz assim: não fareis nele trabalho algum, isso será estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Então o que Deus está dizendo? É um dia santo, é um dia de consagração, é um dia que Ele determinou, e Ele diz, e isso será para sempre em vossas gerações, as gerações que viriam futuro. Nós não podemos esquecer que isso também é para nós, né? São mandamentos perpétuos, dados por Deus, para revelar a nós a redenção. O que é a redenção? O perdão. Nós só estamos aqui conectados em Jesus, nós só estamos aqui com o nosso coração quebrantado diante dEle, porque Ele nos perdoou. E Ele estabeleceu um dia, e diz na sua palavra, será por estatuto, então perpétuo, e isso nos revela a redenção. São para Israel e para todo o povo gentil, porque as futuras gerações, quando se conectam a Cristo, passam a ser filhos de Abraão. Os que recebem Jesus como Senhor, nós passamos a integrar o povo espiritual, o povo de Israel, não físico, não a nação em si, mas a nação escolhida espiritual, que todos enxertados em Jesus, né? O que foram enxertados em Cristo por meio da salvação, por meio de Yeshua, que quer dizer Cristo, né? E isso nos revela o apóstolo Paulo, nas escrituras sagradas, no capítulo 11 da carta que escreveu aos Romanos. Lá Paulo dá toda a descrição do ajuntamento e de como Deus enxertou o povo gentil. E quando diz o povo gentil, fala aqui do povo que não é a nação de Israel. Então eu e você, como povo gentil, fomos enxertados em Jesus, amém? E por meio de Cristo, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros das promessas que foram feitas para o povo de Israel, que foram feitas para Abraão, como nos revela o livro de Gálatas, né? Nos tornando aí a igreja do Senhor, amém? E aqui a palavra diz que é um dia para afligir a nossa alma, né? O que é esse afligir a nossa alma? É um momento de reflexão. É o momento de olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso interior, para a nossa vida, e nos arrepender. Arrependimento, ele não é necessário só no dia que a gente nasceu de novo, no dia que entregamos a nossa vida para Jesus, que nos emocionamos, que fomos à frente, que pedimos perdão pelos nossos pecados. Não é só no momento quando nós somos confrontados lá, quem sabe, num encontro com Deus, tendo uma experiência com o Senhor e abrimos nosso coração. Não, isso deve ser uma constante na vida do cristão, na vida daquele que foi salvo. Isso tem que ser algo constante até que o céu seja uma realidade para nós. Quem está me entendendo, diga amém. Então é isso, nós temos que viver essa constância de sermos salvos pelo Senhor e celebrar Yom Kippur, que quer dizer o dia da expiação, é o dia do perdão. É também, para nós que somos salvos, importante oportunidade de reconhecer a grandeza de Deus. É uma importante oportunidade de reconhecer a salvação que o Senhor liberou para nós. É também uma grande oportunidade interceder pela salvação da nossa família, de interceder pela salvação do povo de Israel, porque é um povo escolhido, de interceder pela salvação da nossa nação e pelas nações da terra, porque é um dia em que nós nos colocamos diante do Senhor, afligindo a nossa alma, pedindo a Ele perdão, quem sabe, pelos erros, muitos erros que estão acontecendo, por coisas que às vezes as pessoas fazem, ou uma nação acaba acontecendo,
e se torna aí um pecado, uma iniquidade. Então nós temos que, como povo santo de Deus, afligir a nossa alma e colocar isso diante do Senhor como uma intercessão. Então o dia de Yom Kippur, além de ser um dia de adoração, também é um dia de intercessão. É um dia de ser grato, mas é um dia de afligir a alma, pedindo perdão, não só pelos nossos erros, mas pelos erros daqueles, quem sabe pelo erro da família, pelo erro dos parentes. Mas pastor, mas cada um não tem que pedir pelo seu, mas você pode ser um intercessor por isso, assim como a palavra de Deus diz, que a mulher ela santifica o marido, ou o marido santifica a sua esposa, se um ou outro não é participante do corpo de Cristo, mas por sermos uma só carne, por ser família, há uma santificação. Então nós como família devemos interceder pelas nossas casas, pelos filhos, pelos parentes, pela nossa nação, colocando diante do Senhor e afligindo a nossa alma. Quem está me entendendo, diga amém. Isso serve para nos levar para mais perto do Senhor, para mais perto de Deus, reconhecendo que nós precisamos, cada dia mais, eu e você, nós precisamos ser mais parecido com Yeshua, precisamos ser mais parecido com Jesus, mais parecido com Cristo. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículo 6, ele diz assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então se nós dizemos que estamos com Cristo e estamos com Ele, então nós devemos andar como Ele andou. Então nós devemos cada vez mais ser mais parecido com Jesus, mais parecido com os seus passos. É um tempo de adoração sincera, porque Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. Deus tem a busca desses verdadeiros adoradores, né? E então é um tempo de adorarmos com coração sincero, de exaltando ali o amor, a graça do Eterno, que nos amou de tal maneira. Essa frase, nos amou de tal maneira, como descreve o evangelho que foi escrito por João, no capítulo 3, no versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nos amou de tal maneira que a mente humana não conhece, não consegue compreender. Quando nós somos salvos, é que o amor dele é tão grandioso, que nos constrange. A gente não tem muitos porquê. Nós só sabemos que entregamos a nossa vida porque sentimos algo diferente, porque algo sobrenatural tocou o nosso ser, o nosso coração. É esse amor ágape que o mundo não conhece, que só Deus pode nos dar. É o amor da graça, é o amor do perdão, é um perdão extraordinário, e Ele estendeu esse perdão para mim e para você. Ele estendeu esse perdão para a sua família também. E Ele vai alcançar o coração de todos. Então abrimos o nosso coração para que haja menos de nós e mais dele. Mais dele em nossa vida, mais dele no nosso dia a dia, mais dele nas nossas palavras, mais dele em nosso sentimento, mais dele em governar tudo que fazemos, e o fiel Espírito Santo, porque Deus é fiel, Ele dê continuidade à boa obra que começou em todos nós. Nós precisamos entender o contexto desse dia, que é muito especial, porque hoje Deus pode virar uma chave na sua história. Há muitos aqui que têm desafios,
Desafios, quem sabe você tem até pensado assim: ixi, agora não tenho mais saída, eu vou ter que tomar essa decisão. Não tem mais jeito para essa causa. Eu já fiz de tudo, já ouvi de tudo, já peguei conselho de tudo, mas continua assim, parece que a coisa não muda, parece que a coisa não vai, não tem transformação, está tão turbulento, não quero viver isso. A boa obra que Deus começou na sua casa, na sua família, Ele vai concluir. Pode ser que você esteja no meio de uma tempestade, e esse barco está sacudindo, mas é só uma tempestade. Ela vai passar, porque os olhos do Eterno estão estendidos sobre você. Você não está sozinho, Ele está te acompanhando, Ele está te vendo. Ele vai aprumar todas as coisas. Quem sabe essa tempestade é para fazer você amadurecer um pouco, crescer um pouco, olhar um pouco a forma diferente de ver as circunstâncias de uma forma mais madura. Celebrar Yom Kippur é uma oferta de gratidão a Deus, porque só este perdão do Pai, do perdão dele, enviando o seu Filho para morrer e derramar o seu sangue, é que nos conectou de volta a Ele. Então, Yom Kippur é uma oferta de gratidão, de dizer a Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, Senhor, pelo seu perdão. No Antigo Testamento, quando foi estabelecido, eu li para vocês o texto do livro de Levíticos 23. E Levítico fala sobre a lei e sobre os procedimentos e rituais que precisariam ser feitos naquela época, na época em que ainda não tinham entrado na época da graça, mas já era sombra das coisas futuras. Tudo que nós olhamos do Antigo Testamento e o que estava acontecendo era sombra das coisas futuras que viriam a partir do Novo Testamento, na entrega de Jesus. E nesse dia, no dia do Yom Kippur, conhecido também como o grande dia, para toda a nação de Israel, conhecido como o grande dia, o dia da expiação. Esse dia, o sumo sacerdote se preparava, ele fazia de tudo. Semanas antes, ele se banhava mais do que o normal, se purificando, ele jejuava, ele ensaiava as orações, todos os passos, porque era um dia especial e não podia se perder nada, não podia acontecer nada de errado, porque era o grande dia. Nesse dia, o sumo sacerdote pegava uma bezerra ruiva para si, a sacrificava. E eu estou contando isso, você encontra isso no livro de Levítico, principalmente no capítulo 16. E ele a sacrificava, essa bezerra ruiva, pedindo perdão pelos seus pecados, pelo pecado da sua casa, pelos seus, pela sua família. E ele se purificava. E ao sacrificar essa bezerra, ele pegava o sangue dessa bezerra, e ele entrava no templo. Nesse dia, todo o arraial de Israel estava ao redor do acampamento, da tenda da congregação, ao redor do tabernáculo, observando, porque era o grande dia do Senhor, era o dia, era o dia em que o povo de Israel ia se encontrar e ouvir a voz de Deus, porque Deus falava com o sumo sacerdote, e eles iam saber se eles estavam perdoados ou não, porque eles viviam na lei. E aí o sumo sacerdote pegava aquela bezerra, depois de sacrificá-la, pegava o sangue dela, adentrava dentro do templo, ele ia em direção ao lugar santíssimo, que era separado por uma grande cortina, um véu grosso, um manto, e adentrava esse local e encontrava dentro dele a arca da aliança, e sobre a arca tinha o propiciatório, que tinha 2 anjos, querubins, um de frente para o outro, com as suas asas estendidas, escondendo os seus rostos. E aí ele pegava o sangue daquela bezerra e aspergia sobre o propiciatório. Depois, ele também pegava 2 bodes, e um bode ele sacrificava,
E aquele sacrifício daquele bode era para o perdão do povo, de todo o povo. E ele pegava o sangue daquele animal, levava para dentro do lugar santíssimo e aspergia sobre o propiciatório. E o outro bode, o sumo sacerdote pegava, impunha as mãos sobre aquele animal, olhava nos olhos daquele animal e declarava e profetizava toda a maldade que estava sobre o povo, que vinha sobre aquele animal. Então toda a iniquidade, todo o mal, toda a peste, tudo que estava ainda entre o arraial e era ruim, ele declarava sobre aquele animal. E ao terminar essa declaração, esse era conhecido como o bode emissário. Ele era enviado ao deserto. Ele não era sacrificado. Ele era enviado ao deserto. Ele era enviado ao deserto para que morresse no deserto. Como se tudo aquilo que era ruim que estava sobre o povo ia para um lugar deserto, distante, onde ninguém pudesse tocar. E aquele bode era enviado, tinha uma pessoa que acompanhava o percurso daquele bode, para que ele pudesse, ali de uma forma ou de outra, se lançar em algum precipício tal, e viesse a morrer no deserto. E quando aquele bode emissário era enviado, aí conta-se, os escritos, principalmente Flávio José fala também a respeito disso, que é um historiador da época, e era comum, eles amarravam uma fita escarlate, uma fita vermelha, na porta do templo, quando esse bode emissário era enviado para o deserto. E aí, no momento em que esse bode morresse no deserto, aquela fita escarlate, que era toda vermelha, naquele exato momento ela ficava branca. E aí todos sabiam que o bode tinha morrido, e o povo estava livre da culpa e do pecado, e agora estavam purificados, porque a fita tinha ficado branca. E se alegrava o povo, e festejava. E tudo isso acontecia no dia da expiação, no dia do perdão, por isso conhecido como o dia do perdão. E assim que era feito. Nós sabemos que Jesus é o maior sacrifício. Isso acontecia na época da lei, até que o Cordeiro de Deus foi levado para o matadouro, foi levado para o sacrifício. Essa história que eu contei, que de ano em ano era feito em Israel, era a sombra desse sacrifício maior, era a sombra do que Deus já tinha e estava preparando, que era o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí Jesus, sobre aquela cruz, levou o quê? Levou toda a maldade, levou toda a iniquidade, levou toda a maldição, levou toda a doença, levou toda a peste sobre ele, quando ele morreu naquela cruz, e o seu sangue foi vertido sobre ela, tocando aquela terra. E nós sabemos que naquele dia, a hora que ele expirou e que ele gritou: o Senhor está consumado, e morreu, o céu escureceu, a terra tremeu, sepulturas se abriram, os que estavam mortos ressuscitaram. Foi um rebuliço em Israel, porque o Cordeiro de Deus cumpriu o propósito e morreu. E esse foi o perdão de Deus para nós, estabelecido em Pessá, na Páscoa. Por fim, depois daquilo, o ritual para o povo de Israel não parou, continuou. Quando chegaram na festa de tabernáculo, o grande dia, o dia do perdão, lembrando que no dia que Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, separando, mostrando um sinal que não haveria mais agora uma separação entre o homem e a presença de Deus, porque nesse grande dia, no dia do perdão, quando o sumo sacerdote fazia todo este ato e aspergia o sangue sobre o propiciatório, Deus aparecia entre as asas do querubim
ele aparecia como uma luz forte, escreve a Sagrada Escritura isso, e falava com o sumo sacerdote, dava o recado de Deus para o povo. E aí quando o sumo sacerdote saía daquele momento, ele declarava o que Deus tinha dito, e o povo se alegrava porque eles estavam perdoados. Depois disso, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, não havia mais agora essa separação. Então Deus estava nos dando um sinal de que nós temos agora acesso a Ele, nós podemos estar com Ele. Por quê? Porque o cordeiro foi sacrificado, não é mais necessário sacrificar animais para que o sangue deles possam nos purificar, porque o sangue de Jesus foi derramado e Ele já é suficiente para nos purificar de todo o mal e de todo o pecado. Posso ouvir amém? Mas o povo de Israel, quando sem muito entender esse processo profético, continuaram com seus rituais. E enfim, chegou o grande dia do perdão, depois do sacrifício de Jesus, e eles fizeram o mesmo ato, foram lá, sacrificaram a bezerra, sacrificaram o bode, mandaram o bode emissário, penduraram a fita escarlate na porta, só que a fita escarlate não ficou branca, naquele ano. No ano seguinte, também não ficou branca, e assim sucedeu nos próximos 40 anos depois, ela não ficava mais branca, porque agora não estavam mais no tempo da lei, mas já estavam no tempo da graça. O sangue que purificava já tinha sido derramado e ele era o suficiente para tudo aquilo. Eles viram os sinais, eles disseram, algo ruim vai acontecer, e eles puderam prever que o templo seria destruído, né? E aí foi 70 depois de Cristo que Roma invadiu Jerusalém e botou toda ela abaixo, e houve a destruição do templo. E porque eles estavam esperando isso, mas o perdão já tinha vindo. E esse perdão passa a ter validade quando nós reconhecemos que Ele é Filho de Deus e que Ele morreu por mim e por você, e que Deus no seu pleno amor, em tal maneira nos amou, que entregou o seu único Filho, para liberar sobre nós o perdão. O perdão, e esse perdão, ele foi estabelecido para nos salvar. Mas o Senhor também estabeleceu que nós deveríamos viver esse perdão. Porque o processo não encerrou. Porque o próprio Senhor estabeleceu em Levítico que esse dia seria para sempre. Agora, para sempre, não da forma como eles faziam, mas para sempre em nossos corações. Para sempre em nossa memória, para sempre nesse dia podemos lembrar e afligir as nossas almas, não esquecer que o sacrifício foi feito por mim, porque me amou sem que eu merecesse. Esse é o poder da graça. Eu fui perdoado, eu não era digno de ser perdoado, mas eu fui perdoado. Ele me amou e me perdoou, e Ele estabeleceu esse dia, porque nós temos que trazer isso à memória, afligir a nossa alma e saber que o perdão, ele tem que ser um estilo de vida, na vida do crente. Na vida de todo aquele que decidiu estar debaixo da remissão, da redenção, pelo sangue de Jesus, você tem que aprender que o perdão fará parte da sua vida. Perdão não se executa por sentimento, mas é por uma ordenança e princípio. É assim que acontece o perdão. Jesus nos ensinou que o perdão é ilimitado. É ilimitado. É muito difícil para algumas pessoas, é muito difícil para, às vezes, as pessoas viverem esse perdão, mas, como já disse, não é um sentimento, é uma ordenança. E quando alguém vem na sua direção ali, para pedir perdão, quando alguém vem até você para pedir perdão, esse perdão é uma obrigatoriedade bíblica, ele precisa ser liberado à pessoa, você não tem direito de reter esse perdão. Isso é tão forte que Jesus parou para falar disso. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. E eu vou ler para vocês do versículo 23 em diante. Palavras do nosso Senhor. Graças a Deus. Disse assim: por isso, olha Jesus dizendo, por isso, o reino dos céus podem abrir a Bíblia, eu gosto de ouvir o barulhinho, podem abrir lá, Mateus 18, versículo 23, aproveita, pega uma caneta, grifa, risca, fala assim, lembrete diário, por isso o reino dos céus pode
comparar-se. Então, Jesus estava trazendo agora uma figura de linguagem para mostrar como é o reino dos céus, para comparar. Então, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, esse rei, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Essa expressão 10.000 talentos é muita coisa, muita coisa. E Jesus dizendo, e ele não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que a sua mulher e que os seus filhos fossem vendidos, e também vendido tudo o que ele tinha, para que lhe pagasse a dívida. O que estava dizendo? Que essa pessoa ia ser escrava, ela ia ser escrava, os filhos iam ser escravos, a mulher ia ser escrava, iam ser vendidos, para pagar aquela dívida, e tudo que ele tinha, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo prostrando, reverenciando o rei, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei, seja generoso. E aqui, Jesus contando a história diz, então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ok, meu servo, senti compaixão por você. Não farei isso com você, não farei isso com a sua esposa, nem com seus filhos. Você deve muito, mas hoje eu decidi, vou lhe perdoar. E perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. E esse conservo lhe devia 100 dinheiro. Uma quantidade muito pequena, perto dos 10.000 talentos. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que você me deve, você vai me pagar. Aquele fulano vai me pagar, vai comer o pão que o diabo amassou na minha mão. Já ouviu essa expressão? Sufocando dizia, paga-me o que me deve. Então, o seu conservo prostrando os seus pés, dizia, rogando-lhe, rogando-lhe, dizia, seja generoso para comigo, eu tudo te pagarei, tenha misericórdia, seja generoso, eu vou dar um jeito, é pouco, mas eu vou dar um jeito, eu não tenho esse pouco, mas eu vou dar um jeito, tenha misericórdia. E o que diz aqui a palavra? Ele, porém, não quis ser misericordioso, antes foi e lançou-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Aí, as pessoas estavam ao redor, estavam vendo aquilo, né? Então, vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, ficaram muito tristes, contristaram-se muito, e foram declarar ao rei tudo o que estava se passando. Então, o rei, chamando a sua presença, aquele servo disse-lhe, servo malvado, põe no telão lá, querido, eu estou no 32, servo malvado, eu perdoei-lhe toda a sua dívida, porque você me suplicou, eu fui generoso, eu liberei o perdão, e não devias tu igualmente ter compaixão desse servo seu? Você não deveria ter compaixão, como eu também tive misericórdia de ti? Não deveria ter tu agido da mesma maneira como lhe foi para com você? E aí, indignado o Senhor, palavras de Jesus, amém? E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores. Em algumas palavras, em algumas traduções tem verdugos, né? Entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que ele devia. Quanto é que ele devia? 10.000 talentos. Era pagável? Não. E aí, por isso nós entendemos como tem muita gente perturbada, atormentada.
em sua alma, em sua vida, porque está debaixo de um princípio espiritual que Jesus estava aqui trazendo numa linguagem de figura para que as pessoas pudessem entender o que acontece no reino espiritual. E Jesus encerrou essa palavra dizendo, versículo 35 no telão, por favor: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Assim vos fará também meu Pai Celestial. E se do coração, porque escute, Jesus usou essa expressão do coração, vou te explicar o porquê. Porque lá em Samuel, quando o profeta Samuel está na casa de Jessé para ungir o rei Davi, e ele vê o primeiro filho de Jessé e diz assim: um homem forte, bonito, de guerra. Ele falou: o rei de Israel. Aí Deus fala assim: Samuel, calma, Samuel. O homem só vê o que está na frente dos seus olhos. Eu vejo o que está no coração. E por isso Jesus diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração, se do coração não perdoardes. Porque não vai ser só de palavras. Você vai mover o seu sentimento. Quando se fala de coração, que as suas atitudes vão gerar esse arrependimento, esse perdão. Se de coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Todo cristão conhece a oração do Pai Nosso, não é? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós. Mais alto, mas cadê? Eu não sou um cristão, não? Pai Nosso que está. Venha a nós. Perdoa as nossas dívidas, assim mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória sempre. Amém. Perdoa-nos as nossas dívidas. Quem está me ensinando essa oração? Pai, perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Tem uma condicional. Quem não perdoa fica preso no mundo espiritual, com atormentadores. Vem uma carga sobre a pessoa, vem algo ruim. É provado que a falta de perdão é responsável por muitos tipos de doenças na alma, doenças nos ossos. O próprio Salmo 6, versículo 2, Salmo de Davi, fala disso. Quando Davi se calou e ele não liberou o perdão, os seus ossos foram perturbados, envelheceram, ficaram enfermos. Nós vemos pessoas com vários tipos de doenças psicomáticas, psicossomáticas, devido às amarras provenientes aí da falta de perdão, porque estão entregues aos atormentadores. Mas quem perdoa, esse está livre para tocar a vida com êxito, porque o perdão é uma semente da liberdade. Amém? Mas a falta de perdão é a semente para prisões, para ficar aprisionado. A primeira coisa que aquele servo, quando não perdoou, fez o que com aquele conservo? O colocou numa prisão. Então, além das doenças da alma, as pessoas também adoecem no físico, nos sentimentos, ficam presas no mundo espiritual. As pessoas vingativas, elas são reprovadas no reino de Deus. Vingança não faz parte desse reino.
não tem comunhão, não tem nada a ver, porque são luzes e trevas. Quem não perdoa, alimenta dentro de si a mágoa, sabia? A pessoa que não perdoa está alimentando a mágoa dentro de si, alimentando essa mágoa. Porém, elas não se dão conta que a mágoa é um veneno que elas tomam, esperando que o outro morra. Essa é a mágoa, não é? Os magoados não herdarão o reino dos céus. É por isso, querido, que você deve decidir perdoar. Mesmo se você não sente. Depois da confissão e da liberação do perdão, seus sentimentos, eles serão agora alinhados com os sentimentos de Deus. E você viverá. E você será liberto de toda essa mágoa. Uma vez eu, ministrando sobre perdão aqui, uma pessoa ficou muito brava comigo, mas muito brava. Eu ministrei sobre perdão, muita gente chorou e ela foi magoada. Magoada. E muito magoada. E eu descobri isso porque depois de um bom tempo, uma vez ela veio chorando e disse: pastor, eu te perdoo. Eu falei: oh, meu Deus, o que eu fiz? Você me perdoa? Eu te perdoo, pastor. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Eu precisava saber o que eu fiz errado, meu Deus, machuquei essa pessoa. Aí ela me explicou que o dia que eu ministrei sobre perdão, ela ficou muito magoada comigo, sabe por quê? Porque ela não conseguia perdoar o pai, e eu estava dizendo para ela que quem não perdoa não entra no reino dos céus, que quem não perdoa fica preso, que quem não perdoa está entregue aos atormentadores. E ela não conseguia perdoar o pai. Sabe o que ela fez? Foi machucado comigo, em vez de perdoar o pai. Ela foi magoada comigo. Por quê? Porque estava com veneno dentro dela, o veneno da mágoa. Mas graças a Deus ela foi liberta. Ela entendeu o perdão, e além de pedir perdão para o pai, teve que pedir perdão para o pastor. E pediu, porque ficou magoada, e pediu perdão para mais pessoas. Nós vimos aqui domingo passado a Júlia dando testemunho do perdão que ela liberou para o pai dela, e como aquilo muda. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista está pregando. João Batista veio pregar sobre o arrependimento, e ele diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então o perdão gera fruto. O perdão não é só algo assim: ah, tudo bem, eu perdoo, está decidido então, pastor, não sinto que devo perdoar. Porque a gente vai esperar sentir nunca, porque você está com veneno da mágoa. Mas vou perdoar, é uma decisão. Mas o perdão gera fruto, frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Então você precisa olhar para dentro de você, e você precisa hoje, nesta manhã de Yom Kippur, quem sabe você precisa perdoar o seu marido. Quem sabe você precisa perdoar a sua esposa. Quem sabe você precisa liberar perdão para os seus filhos, ou os filhos, quem sabe deve liberar perdão para os seus pais. Quem sabe você deve liberar perdão para alguém na igreja, para o seu líder. Quem sabe você tem que liberar perdão para o pastor. Eu não sei. Posso ter deixado você enfurecido, ou machucado, ou magoado. Quem sabe você tem que liberar perdão para o pai, ou para a mãe. Mas quem sabe, na sua mente, no seu coração, só destila veneno de palavras difíceis, palavras que machucam, palavras que trazem raiva. E ao lembrar disso, você fica incomodado. Mas o Senhor, nesta manhã, diz para você: hoje é Yom Kippur. Você não merecia, mas Ele te perdoou. E quando você errou e recorreu a Ele, mesmo dele ter te perdoado, e você errou de novo, e você recorreu a Ele, Ele ainda assim
olhou para você e lhe perdoou. E o coração dele está disposto a te perdoar toda vez que ele encontrar em você um coração quebrantado. Quem somos nós para permitir que o nosso coração fique enfermo com a falta de perdão? Eu quero que você faça essa reflexão. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, ou se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora, ele diz, agora estão abertos meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque eu escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero nesse momento, que juntos nós possamos abrir o nosso coração. Muitas demandas da sua vida podem ser resolvidas hoje. Quem sabe demandas que você já vem trazendo há muito tempo, cargas há muito tempo. Fique de pé, por favor. Ed, só apaga as luzes desse salão, por favor. Abaixa a minha aqui também um pouco. Por favor. Quando nós temos que perdoar, a verdade é que nós não sentimos isso. Sabe qual é o sentimento? É de raiva. Esse sentimento, o louvor pode ficar tranquilo também, viu? Pode ficar tranquilo, eu quero que todos se concentrem no coração agora. E o sentimento que vem no coração é raiva. Porque a mágoa causa isso. Quando a gente fala de, eu tenho que liberar fulano, a primeira coisa que vem é a flecha, ou a faca, ou seja, o que foi que feriu. As atitudes, as palavras, o desprezo, o abandono. Isso nos fere e faz com que a gente sangre. Então, quando nós temos que entrar nesse propósito, aflige o coração. E sabe como é que o ser humano fica? Perturbado. Todos ficam perturbados. Por isso que dia da expiação é dia de afligir a alma. Mas pastor, aquela pessoa não tem razão, mas o perdão não é por a gente ter razão. Eu e você nunca tivemos razão diante de Deus. Ele só nos amou. Estamos aqui porque Ele nos perdoou. E o perdão tem que ser um estilo de vida, se você quer entrar no céu. E eu, de coração, gostaria que você não fosse uma pessoa presa no mundo espiritual, mas que você vivesse a plenitude do reino dos céus na sua vida. E para isso, você precisa fazer essa aflição. Você precisa olhar para dentro de você. Você precisa encontrar o que está difícil aí. E você precisa liberar o perdão.
E a liberação desse perdão gerará fruto. Vocês estão me ouvindo? Gostaria que você fizesse isso agora. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Descruze os seus braços. Se desarme. Põe a mão no seu coração. É difícil. Sim, eu sei. É difícil. Mas Jesus está olhando o seu coração agora. Ele está olhando o seu coração. Ele está olhando o que está no seu interior. É o que está te aprisionando. Ele te ama. Ele morreu por você. Ele quer te ver livre. E que você exercite isso agora. Que você faça isso agora. Que você entenda o amor dele por você. É difícil, muitas vezes, liberar o perdão, mas eu tenho que lhe dizer algo importante. Você não está sozinho, Ele está com você. Deus está com você. Ele vai lhe ajudar a fazer esse processo acontecer. Ele vai lhe ajudar a cada passo deste momento em que você abre o seu coração e se arrepende. E se arrepende. Deus, nos perdoe, Pai. Perdoe as nossas falas. Perdoe as nossas atitudes. Perdoe, Senhor Deus, o mau comportamento. Perdoe os erros, Senhor Deus. Muitos feitos sem sabedoria. Muitos feitos com raiva, sabendo. Mas nós somos frágeis, Senhor. Por isso nós necessitamos de Ti. Necessitamos da Tua graça, do Teu perdão em nossas vidas, Senhor. Eu lhe peço agora, Jesus, abre os céus neste lugar. Que o Senhor possa invadir o nosso coração agora com Teu pleno amor. Com este amor que de tal maneira nos transforma. Nós somos Teus filhos e filhas. Queremos ser como o Senhor. Nos ajude neste processo, Deus. Nos ajude a perdoar. Nos ajude, Senhor Deus, nesta manhã, que isso se torne uma verdade dentro de mim, ó Deus. Que os meus sentimentos não governem as minhas atitudes, mas que a minha razão entre em atividade agora, Senhor. Que a verdade da Tua palavra, ela seja o governo da minha vida. E eu possa executar, Senhor Deus, essa tarefa. Me livra-nos, ó Deus, de prisões espirituais. Livra-nos, Senhor Deus, do tormento, da ansiedade, da depressão. Livra-nos, Senhor Deus, do tormento da nossa alma. E nos leva aos céus do Senhor. Nos leva nas asas do Espírito. Queremos fluir em liberdade, porque o Senhor nos libertou. Então, se o Senhor nos libertou, verdadeiramente somos livres, Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Obrigado pelo Seu perdão. E eu lhe peço nesta manhã, Senhor Deus, venha a cada coração que aqui está.
para que eles vivam este poder sobrenatural. Os casais, por favor, se abracem. Se abracem. Se você precisa falar algo do seu cônjuge, agora é a hora. Nós estamos em Yom Kippur, dia do perdão. Dia do perdão. O dia do perdão. É Ele que cura. É Ele que muda. O Senhor está aqui nesta manhã. A presença dEle é real neste lugar. Que você entronize agora no lugar santo. O perdão é a linguagem divina. O perdão é a linguagem do céu. Você sairá hoje decidido daqui a perdoar. Não pela razão. Não pela razão. Não por sentimento. Não porque você quer ter razão. Não. A mágoa, a raiva, a ferida, ela não encontra lado certo ou errado. Ela só quer alojar em corações e aprisioná-los. Mas o Senhor hoje está liberando um batismo de amor em seu coração hoje. Suas ações, suas atitudes, elas tocam o coração do Pai. Somos filhos de Deus. Andaremos como Ele anda. Seremos como Ele. Cresceremos todos os dias até alcançar a estatura do nosso Senhor. Por isso, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Gera este amor. Gera este amor. Gera este amor sobre os nossos corações agora, Senhor Deus. Senhor, eu quero ser como um jardim regado, pegou. Um jardim fechado, guardado e cuidado pelo Teu Espírito. Restaura o meu ser para o Teu louvor. Senhor, estou aqui para Te adorar em Tua presença. Desejo estar
Eu quero lhe fazer um convite. Quem sabe você aqui, nesta manhã, não tem entregado sua vida para Jesus. Você não tenha feito essa confissão pública, de reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Todo esse perdão de Deus que eu estou dizendo nesta manhã, ele começa a ter validade no momento em que nós entregamos a nossa vida para Ele. É aí que ele se torna válido, o sacrifício da cruz. A sua confissão fará com que o perdão do Senhor venha sobre você. Se você está aqui nessa manhã e nunca fez essa confissão, ela tem que ser pública. Eu faço esse convite para você agora. Você quer entregar o seu coração para Jesus? Quer confessar que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, para que esse perdão venha sobre você? Se sim, levante sua mão, que eu quero orar por você. Se tem alguém, te vejo em cima. Tem mais alguém? Te vejo aí atrás. Tem mais alguém? Se você nunca fez, precisa ser feito, pastor. Eu fiz isso. Um dia eu estava aí, como você, sentado ouvindo. Eu recebi esse convite. Eu levantei minha mão e entreguei minha vida para Jesus. Depois de lá, eu comecei a viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus, até os dias de hoje. Porque essa confissão faz com que o meu nome seja escrito na vida. O nome de vocês está sendo escrito no livro da vida. Tem mais alguém? Quem sabe precisa fazer isso? Agora é o momento. Eu queria orar por você. O rapaz que estendeu a mão aí em cima, vem, a moça aqui também no fundo, pode vir. Eu quero orar por você. Vem até aqui. Enquanto eles vêm, quem sabe você já fez isso uma vez, mas você hoje, depois dessa palavra, sente no seu coração que você precisa se reconciliar com Jesus, que não estava certo, e que hoje você precisa reatar, por favor, reatar este momento com Ele, se reconciliando com Jesus. Tem alguém aqui nesta manhã que precisa se reconciliar com Jesus? Se sim, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Agora é o momento de você voltar aos caminhos do Senhor. Tem alguém? Se tem alguém, venha, que eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus te levará a viver um novo tempo. Tem alguém que gostaria? Amém. Eu vou orar com esse rapaz e com essa moça. Sabe a decisão nessa manhã, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, viu? Repita essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu me arrependo dos meus erros, me perdoe, escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Eu vou orar por vocês. Feche os olhos. Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui, Senhor Deus, com teu sangue que purifica e que perdoa. Abençoe agora teus filhos, Senhor, nesta manhã poderosa, com a graça redentora do Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo repouse sobre eles agora, de uma forma poderosa, Senhor. Amém. Graças a Deus. Olha, Deus está aqui. Deus está aqui. Amém? Essa decisão é muito sábia. Eu quero dizer para vocês que, além da sua família que te ama, que eu sei que ama, hoje Deus vai te dando uma família da fé, uma família chamada Igreja da Restauração. Nós vamos amar vocês, vamos ajudar vocês nesse processo. Amém? Família, vem dar um abraço neles. Deus abençoe. Deus abençoe. Nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida.